Bom dia, meu nome é Cristina, eu sou doutoranda, sou orientada pelo professor João Felipe. Meu trabalho, é intitulado como atualização do modelo de teores com dados incertos e planejamento de curto prazo. Esse trabalho está tendo a colaboração também do professor Anula Soares, que ano passado eu tive a oportunidade de ir para lá fazer o sanduíche durante um ano. Então, esse trabalho está integrado dentro do projeto Real Time Mine, que é um projeto que ocorre em parceria com todas as operações de todas as empresas de mineração da Europa. Ela tem o objetivo de diminuir os impactos ambientais e aumentar a eficiência de recursos. Então, ele tem pesquisa relacionada desde a parte de exploração até o processamento e venda, né? Então, a proposta global é uma mudança de paradigma, onde eu tenho um sistema, eu considero a mineração um sistema descontínuo para um monitoramento contínuo e gerenciamento da qualidade. Se alguém quiser mais informações sobre o projeto, o que eles fazem, aqui está o site para consulta. Então, o meu trabalho, eu vou fazer um breve resumo sobre o impacto da amostragem e a qualidade dos dados nos modelos geológicos, nos modelos de teores. Eu vou descrever a área de estudo, a minha proposta de tese, a metodologia a ser investigada e os resultados esperados. Então, a amostragem, ela está presente no empreendimento mineral, desde a exploração até a operação, até a lavra. Então, durante isso, eu tenho diferente quantidade e qualidade de amostras. Quando eu estou na fase exploratória do meu projeto, geralmente, essas amostras elas são coletadas pelo método de furo de sondagem, que geralmente chama DDH, e elas possuem alta precisão e acuracidade. Geralmente, elas são chamadas de amostras primárias ou hard data. Nessa fase, eu tenho poucas amostras e aí tenho amostras com alta qualidade. Já na fase operacional, eu vou adensar a minha malha amostral para me reduzir a minha incerteza de teores, para me ter modelos mais precisos e acurados. Porque quando eu tenho mais amostras, eu vou delimitar melhor a minha incerteza. Então, nessa fase, eu tenho adensamento amostral com a minha redução da incerteza, e essas amostras, elas são chamadas de secundária ou soft data. Elas são imprecisas e inacuradas. Então, outro caso, dentro dessa fase de monitoramento contínuo, o Real Time Mine traz a questão do tempo de coleta de amostras. Porque, por exemplo, do tempo que eu coleto a amostra na minha mina e levo até o laboratório para liberar o resultado, eu tenho o transporte da amostra, a secagem, a comunição, a análise química, os controles de qualidade interna. Então, o laboratório pode ser distante da mina, então eu posso levar dias, eu posso levar meses, dependendo da situação que é a minha mina. Então, nesse contexto de tempo de resposta e de previsão e monitoramento contínuo, vem o contexto da análise em tempo real. Nesse caso específico, essa análise em tempo real, elas foram coletadas por um raio-x portátil, né? Durante o meu trabalho, eu considero essas amostras como incertas, que elas não são representadas por um valor, mas sim por uma distribuição de probabilidade. E a vantagem dessas amostras é porque elas são abundantes, eu posso coletar elas de forma rápida e eu tenho um resultado de leitura imediato. Outra coisa que é importante ressaltar, essa coleta de amostras por raio-x, ela não está na rotina da mina. Ela foi inserida, foram feitas algumas coletas para verificar a viabilidade, se utilizar ou não esse equipamento na mina. Então, o que é o meu contexto? Eu estou fazendo uma leitura, estou fazendo uma análise de um mesmo mineral e o mesmo domínio geológico, só que elas são coletadas por 3 tipos de técnicas de amostragem diferentes. Então, dependendo do tipo de coleta de amostra, eu posso ter erros incorporados ao meu processo de amostragem. Então, por exemplo, eu posso incorporar erros de imprecisão. O que é os erros de imprecisão? Onde que as minhas amostras têm a mesma média, mas eu tenho a variância diferente para os 3 conjuntos de amostra. No caso aqui, quando eu tenho uma amostra hard data, a minha amostra primária, que ela é acurada e precisa, eu posso ver que ela tem uma menor variância e as outras elas vão se espalhando. Mas a média, ela é reprodutível para as distribuições, são próximas. E eu posso ter amostras com erro de viés e com erro de imprecisão, onde que essas amostras elas possuem média e variância diferente. Então, eu tenho 3 conjuntos de amostras coletados com técnicas diferentes, mas com distribuição diferente, que representam o mesmo mineral, o mesmo metal. Então, dentro do meu desafio do doutorado, é verificar como que eu posso incorporar essa incerteza no meu modelo de teores.
como que eu vou comparar essas duas fontes de incerteza em um mesmo modelo? Então, eu tenho que investigar uma metodologia adequada, verificar se essas amostras vão melhorar no meu planejamento de lavra e se as estimativas dos modelos é melhor utilizando um tipo de amostra, ou só o hard data, ou só o hard data com soft, hard data com a amostra incerta. Então, é isso que eu estou buscando, é o meu objetivo no doutorado. Então, eu vou fazer uma breve descrição da mina, que foi a que eu estou aplicando a minha metodologia. É uma mina subterrânea, ela fica localizada em Portugal, onde que a área verde, ela significa mostra o domínio geológico, os pontos azuis são as amostras primárias, ou hard data, e os pontos em vermelho são as amostras de soft data, que são coletadas por canaleta, conforme vai desenvolvendo a mina. Nessa mina específica, ela tem duas plantas de beneficiamento, uma de cobre e uma de zinco. É considerado minério amostras com teores acima de 0,7% de cobre, amostras com 0,7% cobre e menor que 3% de zinco, elas vão para a planta de cobre, para o minério, e amostras com 0,7% de cobre, teores acima de 3% de zinco, vão para outra planta de beneficiamento. Então, como era uma nova forma, um novo tipo de amostra que ia ser coletado na mina, foi criado um novo plano de amostragem. Então, inicialmente, o plano de amostragem das amostras de canaleta eram feitas em bancadas de 5 por 5 metros e eram coletadas em 9 pontos. Então, foi proposto um novo plano de amostragem, onde eu tinha que coletar amostras de raio-x e amostras de canaleta, e de uma forma que eu pudesse relacionar as amostras de canaleta com as amostras de raio-x. Então, nesse mesmo local, inicialmente, onde que eu vou coletar as amostras de canaleta? Eu coleto, inicialmente eu vou lá com a leitura de raio-x, por 15 segundos eu faço 3 leituras em cada um desses pontos. Aí, depois que eu faço as leituras, eu venho e no mesmo local eu coleto as amostras de canaleta. Por que eu faço isso? Se eu tenho no mesmo lugar uma amostra de raio-x e uma amostra de canaleta, eu vou poder correlacionar as amostras e poder mapear a incerteza desse conjunto de dados. Então, para me correlacionar essas amostras, eu vou fazer um gráfico de dispersão entre as amostras. Esse gráfico de dispersão, ele é chamado de dados empíricos históricos, é um termo utilizado no petróleo, que é StoryMet, né, que é o controle de produção. Então, esse gráfico de dispersão, ele é feito pelas amostras de canaletas e do raio-x. Então, ele vai mostrar quanto as amostras são parecidas entre si. Nesse estudo, as amostras, foi feito uma a correlação está de 0,9. Para esse estudo, foram feitas 3 campanhas e foram coletadas somente 189 amostras. Então, a gente acredita que, a partir desse verificamento entre na rotina, a dispersão desse gráfico seja menor. Então, como que eu vou construir a minha distribuição de probabilidade da minha amostra incerta? Então, eu vou lá no meu scope e faço uma leitura de raio-x. Aí eu vejo que a minha leitura ali deu 10. Então, eu vou no meu gráfico de dispersão, onde que eu calculei. Essa reta vermelha é a variância de regressão da minha regressão linear. Então, eu falo assim, olha, eu vim aqui 10. Então, eu posso ver que eu tenho teores entre 3 e aproximadamente 12. Aí, eu vou e construo uma distribuição com esses teores. Tá, eu vou e coleto em outro lugar, 5. Então, eu venho aqui o 5, faço essa extrapolação, então eu vou ter entre 0 e 6. Então, eu acredito que esse gráfico ele fique melhor e reduza essa variância se eu tiver uma maior quantidade de dados. Então, toda vez que, durante o meu trabalho, que eu estiver falando sobre distribuição de probabilidade, eu estou falando das amostras que foram coletadas nesse gráfico de dispersão. Então, dentro da proposta da minha tese, eu vou implementar um algoritmo híbrido, onde que, no lugar das distribuições locais, que são as minhas amostras incertas, eu vou fazer uma co-simulação direta, e para completar o restante do grid, eu vou utilizar o algoritmo de simulação sequencial direta. Eu tenho que verificar, eu tento aprimorar, para melhorar a reprodução da distribuição global, onde a distribuição global eu considero que ela representa a minha incerteza local, e eu também estou investigando outras metodologias para incorporar esses dados incertos. Então, as metodologias investigadas é simulação sequencial direta com distribuições pontuais, onde que para essa metodologia eu estou tendo auxílio de desenvolvimento na implementação do algoritmo do Péricles,
E eu estou desenvolvendo em paralelo duas metodologias, com a auxílio da professora Vanessa e do Marcelo. Uma seria com a amostragem aleatória dos valores de probabilidade relacionados e depois executar a simulação estocástica. E uma terceira metodologia é uma atualização bayesiana e simulação sequencial bayesiana, gaussiana, os dados hard data com os dados atualizados por atualização bayesiana, inferidos por atualização bayesiana. Então, a primeira metodologia é sobre a simulação sequencial direta com distribuições pontuais. A vantagem desse algoritmo é porque ele utiliza os dados no espaço original e ela é recomendada quando eu tenho dados de diferente suporte. Então, o que o algoritmo propõe? Eu tenho um banco de dados que é composto por hard data, que é o meu ponto azul, e por distribuições, que foram coletadas lá do meu gráfico de dispersão. Então, no primeiro momento, eu vou simular primeiro os locais da variável incerta, que é da minha distribuição. Então, para me simular um valor nesse local, eu vou utilizar os hard data em volta, que seriam esses pontos pretos, para dar um pseudo, para dar um valor aqui que eu chamo de pseudo-hard. Então, para cada simulação, eu amostro um valor diferente dessa distribuição. E vou criar pseudo-hard no local da variável secundária. Então, depois do primeiro passo, eu vou ter um banco de dados composto por hard data, que são meus pontos azuis, e pseudo-hard, onde que o meu pseudo-hard ele é composto por informações da minha variável primária e informações da minha variável secundária. E depois que eu tenho esse banco de dados, eu executo o meu algoritmo e vou preencher todo o nó do meu grid. Então, para essa metodologia, o meu fluxograma de trabalho, primeiro eu tenho que construir as distribuições locais, que primeiro eu tenho que ver se para elas poderem ser utilizadas, elas têm que ter correlação, eu tenho que verificar se existe viés, imprecisão, e eu tenho que construir aquele gráfico de dispersão. Depois, eu vou colocar os parâmetros de entrada, que são os mesmos utilizados para qualquer outro algoritmo. Que primeiro é o banco de dados com a variável primária, depois o arquivo com as distribuições, o modelo da continuidade espacial da variável primária e os parâmetros de busca. Uma vantagem dessa metodologia perante, como eu estou utilizando 3 variáveis para simular, eu só utilizo um modelo de continuidade espacial. Então, eu saio da utilização do LMC. E depois eu vou executar o algoritmo, que primeiro eu simulo no local das distribuições e depois gerando pseudo-hard, e depois eu vou usar tanto o hard data e o pseudo-hard para condicionar as minhas simulações. Eu vou ter um arquivo de saída que eu vou ter os N possíveis cenários. Aí uma outra metodologia que eu estou investigando também, que é a amostragem aleatória dos valores de probabilidade correlacionados utilizando simulação estocástica. Então, no primeiro eu fiz um desenho aqui para explicar a metodologia, como que é. Então, primeiro eu tenho uma distribuição dos dados, onde que no meu eixo X corresponde às coordenadas espaciais, e no meu eixo Y eu correspondo aos meus teores. Os pontos azuis são as variáveis primárias, são os meus hard data, e nos meus pontos vermelhos são as minhas variáveis secundárias. E se eu representar essas amostras como distribuição, eu vou ter a seguinte representação, né? Como distribuição de teores. Hard data, ela é acurada e precisa, então eu vou ter uma variância menor. Então, nos pontos aqui onde eu tenho hard data, eu vou honrar eles, porque eu tenho uma distribuição bem estreitinha. Já quando eu tenho, nos locais que eu tenho variável secundária, eu tenho distribuições com diferentes variâncias. Pode ver que eu tenho histograma mais largo, outros nem tanto. Então, o que eu proponho no local das distribuições? Aqui eu tenho uma PDF, né, dessa distribuição, então eu venho, sorteio um valor aleatório. Aí, quando eu sorteio um valor aleatório, eu transformo a PDF em uma CDF, onde com a CDF ela mostra a probabilidade de ocorrência de valores. Então, eu projeto o valor amostrado aqui na minha CDF e vejo qual o valor de probabilidade ali. E vou fazer isso para cada distribuição. Então, como que vai ocorrer o meu algoritmo de simulação? No lugar das variáveis primárias, que é o 1, 13, 5, 3, 5, 7, eu vou usar o hard data. Aí eu vou ter, para me rodar a primeira simulação, eu amostro N valores de probabilidade daquela distribuição e executo com a realização 1. Faço com hard data mais o valor amostrado. Amostro em locais diferentes da distribuição da variável secundária.
Aí eu vou, pego os dados do hard data, o valor amostrado e faço a simulação. E isso eu faço para quantos cenários eu achar necessário. E faço assim por diante. Então, nesse estudo, eu fiz um comparativo entre os modelos. Eu verifico sobre o gráfico de accuracy plot, que vê a precisão e a acurácia dos modelos finais, onde que, a precisão do meu modelo, ele é indicado que quando os pontos estão mais próximos dessa reta de 45 graus, eu vejo que na minha metodologia que eu utilizei os dados que eu mostrei por probabilidade, os pontos ficam bem mais próximos, o que mostra que o meu modelo está mais acurado, mais preciso. E a outra metodologia que eu estou estudando também, eu só apliquei ele no banco de dados 2D, onde eu faço a atualização bayesiana no lugar da distribuição e utilizo o algoritmo de simulação estocástica. Né? Então, nesse workflow eu utilizo os dados do espaço gaussiano e eu também só utilizo o modelo de continuidade espacial da variável primária. Então, no primeiro passo, no local da variável secundária, eu infiro os dados para atualização bayesiana, onde que esses dados inferidos, eles reproduzem o variograma, ou seja, o modelo de continuidade espacial dos dados da variável primária, onde que o meu modelo corresponde a essa linha vermelha, e o experimental de uma linha vermelha, e o modelo é a linha vermelha, e o variograma experimental dos meus dados são as linhas pretas. E também, no local ele reproduz o histograma da variável primária também nos lugares inferidos. Aí, em seguida, depois que eu infiro os dados para atualização bayesiana, eu posso utilizar um algoritmo de simulação sequencial qualquer. No caso, eu utilizei simulação sequencial gaussiana. Eu comparei a variância condicional da metodologia utilizando só a variável hard data e o gráfico 2, que foi usando o hard data e os dados inferidos para atualização bayesiana. Eu verifico que tem uma diminuição da variância condicional, que foi de 2,35 a 1,6. Então, eu tive uma redução da incerteza em 30% da minha metodologia proposta nesse estudo de caso 2D. Então, os resultados que eu espero é avaliar como lidar com essas amostras imprecisas e inacuradas. Eu busco melhorar o planejamento de curto prazo com a metodologia, desde que eu utilize a metodologia adequada. Eu tento melhorar a recuperação da mina com modelos mais precisos e mais acurados. Essas aqui são as referências bibliográficas que eu utilizei. Eu agradeço a organização, a DataMine, ao apoio financeiro da CAPES, do Erasmus e aos laboratórios da IPM Serena, que é o de Lisboa. Obrigada. Obrigado, Cristina. Eu declaro agora aberta a sessão de perguntas. Cristina, BU, a atualização do base update, que botou a funcionar recentemente. A gente fez, eu junto com o Marcel, a gente fez a gente teve que mudar, porque antes, para fazer porque ele constrói, ele infere, para ele inferir na atualização bayesiana, a gente teve que construir uma limitação que ele tinha, porque no input que tinha no GSLib, quando ele estava completamente heterotópico, ele não completava. A gente aproveitou o base update como método de imputação. Como input de imputação, daí a gente fez uma mudança ali para inferir pela correlação das amostras, que daí para ser inferido, eles têm que ter uma matriz positiva entre as variáveis. Tem que ser, eu coloco a matriz de covariância entre elas têm que ser positiva definida. Aí, para me inserir, para poder inferir os dados secundários. Outra pergunta. A fim dessa apresentação, tu não checou para o DSS, com simulação pontual, a reprodução do histograma local por correlação. Né? Aquela que a gente sempre... Sim, o que eu estava até fazendo um teste. A gente continua com aquele problema que ocorre, certo? Sim. Tu já conseguiu fazer DSS para o Crigari? Eu estou fazendo os testes essa semana, eu estava até ontem, o Pérez estava aí, a gente estava ajustando algumas coisas. Reproduzir quando eu tenho dados muito diferentes, quando os dados primários eles são muito diferentes da distribuição, é muito difícil de reproduzir a correlação, porque eu vou ter a interferência dos dados primários, eu vou ter o caminho aleatório e vou ter ali a interferência da média e tal. Mesmo com crigagem? Menos com crigagem. Está melhorando, mas ainda não cura. Então, eu até conversei com o professor Leonardo, falei sobre esse problema, e ele falou assim que
acontece com eles lá também, que é um problema, que é uma limitação do método. E que eles estavam propondo utilizar a mistura gaussiana em vez de fazer uma distribuição. E vários acidentes não tem esse problema. Não tive. Porque ele reproduz, né? Pois é, porque o DSS, a vantagem é por utilizar os dados originais. Mas quando é um questionamento que eu tenho, mas quando ele faz a mistura gaussiana lá dentro, o que ele está fazendo? Gaussiana. Né? Então, um está contando, outro não está contando. Né? Isso não dá. Então, eu acredito que os resultados são bons. Para as duas são metodologias que fazem coisas parecidas, desenvolvidas por centros diferentes. Isso que o bom do DSS realmente é poder usar amostras de suporte. Suporte diferente, O ruim é que aquela método de atualização não gera localmente a mesma incerteza que tem que estar. Isso. Tipo assim, por exemplo, no local, por mais que eu tenha, não reproduzir a distribuição quando eu tenho pontos muito diferentes, mas talvez aquela região eu possa delimitar melhor a incerteza. Né? Eu não reproduzo a distribuição global, mas localmente eu posso considerar que eu tenho uma reprodução da incerteza mais próxima do que eu queria. O que a gente pode, como é que chama, tirar desse problema como um alerta. Zonas que o dado secundário, ou quer dizer, o dado secundário incerto destoa dos primários, é por definição uma zona incerta. Isso. Então, de repente, ali não é o lugar mais adequado para não fazer nada. Né? Existe essa limitação. Daí, eu acho que quando a gente está fazendo a amostragem ali da distribuição aleatória, que foi o último que eu mandei para o senhor, eu acho que a implementação, ela reproduz melhor a distribuição do que o DSS, e eu consigo ter distribuição local mais próxima do que eu estou imputando. Estou inferindo. Mais alguém? Eu só entender, Cristina, como é que constrói ali a função de distribuição dos dados certos. Porque entendi que para a construção da inicial ali, tu faria uma comparação com os dados de canal. Isso. Eu considero que a amostra do raio-x e a amostra do canaleta, elas são colocadas. E se elas são colocadas, eu vou criar um gráfico de dispersão no scatterplot. Daí eu vejo a relação entre elas e qual vai ser a minha distribuição. E para mim saber até quando eu posso de qual o limite mínimo e máximo da distribuição, eu calculei a variância de regressão, né? De regressão linear. Aí eu coloco o meu mais e o meu desvio positivo, o meu desvio negativo e falo que as minhas distribuições podem estar entre esse intervalo. E quando é que tu elimina a amostra de canal aí? Porque o que acontece? A ideia é, como eu tenho uma correlação alta entre nessa mitologia específica, de canal e para raio-x, depois que eu tiver esse histórico de produção, né, que eu tiver esse gráfico mais bem definido, porque quando eu falo, que eu tenho uma amostra que ela pode ir de 0 a 5, e eu tenho 0,7, 0 que domina, então ele está muito disperso ainda. Então, a partir eu acredito que se ia coletando mais amostras, eu tenho uma boa correlação, porque só foi 189 amostras, né, muito pouco. Isso vai depender do domínio também, né? Para esse domínio, que é o NC, ele funcionou bem. Aí teve um outro que era o NCZ, a correlação já começou a dar piores. Então, depende da litologia e com mais amostras, né? Tem que coletar mais amostras, porque quando se desce no subterrâneo, aí tinha que pegar a menina, ele sabe, ela ir lá, coletar com raio-x, voltar. O próprio canal, ele ainda, assim, em algumas situações, ele também é considerado como o próprio dado de baixa qualidade. Então, está assumindo uma correlação de dados de menor qualidade ainda sobre dados de baixa qualidade para chegar no dado perto. Sim, só que o que acontece? Eu estou fazendo isso, mas quando eu faço, até uma chica que escrever, aí quando eu fiz, eu puxei as amostras para a mesma região, né? Porque as amostras de canal, elas vão sendo coletadas conforme o desenvolvimento da mira, né? Nas galerias e tal. Aí quando eu faço o comparativo dos histogramas da variável primária e da variável secundária, que é o HSKT-plot,
a média e a variância são bem próximas das duas distribuições. Então, por essa situação, por esse domínio, eu posso considerar essa integração dos dados. Então, para outra litologia, talvez mais variável, talvez eu não tenha sucesso. Então, isso está muito relacionado à litologia, à variabilidade do minério, a litologia que está. Então, por isso que foi proposto, né? Investigar primeiro se é viável, para depois colocar no investimento. De qualquer maneira, cada letra é sempre usada como uma formação secundária. Sim. E a investigação dá para se livrar daquela letra e usar o raio-x como uma amostra manual, rápida. Se sim, ela vai ser a secundária, passaria a ser o raio-x. Porque a gente considera que quando eu estou fazendo uma distribuição do raio-x para a canaleta, eu estou corrigindo as amostras, eu estou corrigindo a amostra por regressão. Né? E como toda hora que eu simulo, eu sorteio um valor diferente daquela distribuição, uma hora eu pego aquilo. Então, eu estou mapeando a incerteza. É o princípio. Mais alguém?